que acontece com o Putin e o ataque ao Kursk, a mudança? Bem, a União Soviética recebe um ataque interno, violento, que se chama perestroika. Perestroika nada mais é do que um golpe. A perestroika é a abertura brasileira em cima do governo dos Três Gaúchos. Serviu para a mesma coisa, para pegar a abertura brasileira, pegou o Brasil de uma ditadura progressista para entrarmos numa cleptocracia crescente, galopante, onde todos esses vagabundos que lotearam o Brasil, fizeram de conta que um é de esquerda, outro é de direita, que um é vermelho, outro é azul, que um é antimilitar, outro é militar, e cada um foi roubar o Estado brasileiro até o talo. Um estágio um pouquinho antes do que está acontecendo na Argentina, mas calma que a gente chega lá. Lá é o efeito Orloff, o que acontece lá vai acontecer aqui. Calma que Paulo Cogo já deve ser eleito rapidamente, ou ele, ou Kim Katapiru. Então é o seguinte, o que acontece? Gorbachev, junto com a sua camarilha política, patrocinados pelo Ocidente, patrocinados pelos sionistas, que estão sempre por trás disso tudo, grupo de oligarcas querendo dar um golpe. Inclusive, o maior deles é o Boris Berezonski, né? Berezonski. Esse é o principal de todos, um matemático da União Soviética, alto funcionário, que viu na perestroika a chance de ficar rico. Ele chegou a ser o homem mais poderoso da Rússia. Ele era o cara que dominava, entre outras coisas, indústria de automóveis e a ORT, que seria a Globo de lá, era uma empresa estatal, mas estava na mão do Boris Berezovsky. Era o Roberto Marinho de lá. Esses homens conseguem fazer um plebiscito. Atenção, o povo não queria o fim do comunismo, queria a mudança do regime, queria a abertura. E o que eles fizeram? Em 26 de dezembro, fizeram o maior crime social e econômico conhecido da história moderna. Acabaram com a União Soviética. As pessoas que não sabiam o que era propriedade privada, as pessoas que não sabiam o que era o capitalismo selvagem, de uma hora para outra estavam num emprego que não iam ter salário, estavam morando numa casa que não era sua, e aonde apenas o bonde do Tigrão e algumas quadrilhas estavam por cima. E começou o salve-se quem puder. Cada um montou a sua quadrilha e a anarquia. Mas aí o que acontece? Logo depois, quem o sucede? Boris Yeltsin, um alcoólatra corrupto da pior espécie, vem e ganha a eleição e se reelege. Foram apenas 9 anos que valeram por 90, em termos de destruição. Até o esturjão branco teve em via de extinção, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, existia um controle ambiental muito bom no regime soviético, que era um pouquinho diferente do regime comunista em si. O povo se viu na Rua da Amargura. Militares de alta patente foram morar nos navios. Foram 9 anos de pura sobrevivência, aonde as gangues tomaram conta das ruas, os assassinatos eram em tudo quanto é lugar, e a Rússia começa a desmoronar. O Ocidente, o que leva para lá? Prostituição, roubo, tráfico, crime e mais crime. E um jeito de roubar os segredos. Só que existia um núcleo duro, e existia ainda um núcleo duro da espionagem. E Vladimir Putin era um coronel da KGB, que servia em Dresden, e ele volta para sua cidade e começa a carreira dele como político de bastidores, que vai galgando postos quando há rebelião em 96, onde atacam a Duma com tanques T-72, ele se coloca contra os comunistas. Mais um ato de traição de Putin. Ele não podia se revelar. Não era o tempo, não era o momento. Ele não podia fazer nada contra esse sistema que estava aí. Então, Putin vai galgando espaço até virar o sucessor do cachaceiro. O alcoólatra fudido renuncia antes e Putin assume por aproximadamente, não sei se chega a 6 meses, e é eleito pelo esquema para continuar a destruição da Rússia, dividir a Rússia em 17 países. Os mapas já estavam prontos, os Estados Unidos estavam prontos com as caixas de ferramenta para destruir e desmantelar todo o arsenal nuclear. Os Estados Unidos finalmente virariam hegemônicos no mundo, a única superpotência atômica do planeta. Os outros são
potência, superpotência, só tinha duas. E os Estados Unidos finalmente estava vencendo. Saiu Boris Yeltsin e entra Vladimir Putin, um desconhecido corrupto, só que esse Putin começa a ter atitudes estranhas. A primeira delas é romper com Boris Berezovsky, que foi o seu tutor. Ele enganou Boris. Boris foi o cara que abriu as portas. Ninguém se elegia nada sem a figura desse sionista. Ninguém se elegia, ninguém fazia nada. Ele era o todo-poderoso, o homem por trás do poder na Rússia. E Yeltsin lambia seus pés. E o que acontece? Ele já chega cortando as asas e cortando contratos bilionários que o cara queria, porque é insaciável, né? Tem que roubar mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Começa cortando. E daqui a pouco, para surpresa de todos, Putin resolve fazer o primeiro exercício militar da era russa. Os exercícios militares se dariam na área naval, no Mar de Barents, aonde acorreram para lá, principalmente a nau Capitânia, Pedro o Grande, o cruzador, que ainda é a nau Capitânia das forças navais russas. Só que ele vai recheado, alto comando militar e políticos chineses. Eles já viam nos chineses uma grande saída, porque os chineses já começavam a mostrar poderio econômico, não tanto o que eles têm hoje, mas poderio econômico. E a Rússia precisava de dinheiro para implementar suas reformas, para fazer valer as contra-reformas. E assim, Putin lança oficialmente os exercícios, deixa por conta dos militares e vai para o Mar Negro descansar, porque ele estava há um ano praticamente sem descansar. Aí, o primeiro grande produto para ser vendido aos nossos amigos chineses seria o super torpedo de cavitação, o Skal, um magnífico exemplar da física aplicada. Um torpedo que viaja até a 600 km por hora dentro de uma improvável bolha de gás que ele mesmo gera. É um negócio assim que foge à compreensão humana, por você ver, poxa, é praticamente a cenoura pendurada na frente do burro, aonde você faz o burro andar com a cenoura na frente. Isso daí é supercavitação. Ela abre a frente e ele vai ali. Inclusive, o Poseidon também tem esse sistema. Esse sistema, os Estados Unidos tentaram roubar inutilmente, aonde um israelense e um americano foram condenados à prisão perpétua e depois foram trocados, não se sabe por quê. Ficaram 3 anos, acho que, presos na Rússia, porque eles tentavam isso. A Rússia, naquela época, já tinha contra-espiões vendendo tudo que era de bom da Rússia, por bom dinheiro. Venderam o Yak-141, que era um fracasso de avião, de deslocamento vertical, e que deu origem ao F-35. Venderam a tecnologia stealth, que já era suplantada, eles já sabiam as falhas da tecnologia stealth, e os Estados Unidos empurrou trilhões de dólares nessa tecnologia fracassada em cima do F-35, em cima de suas fragatas, seus cruzadores, em cima do F-22, o Raptor. Tudo isso aconteceu. Mas ali estava uma coisa que a OTAN não queria, a aproximação dos dois gigantes. A Rússia, com aquele sujeito baixinho, metido a besta. O que nós temos que fazer? Nós temos que humilhá-lo. Nós temos que derrubá-lo. Agora, Boris Berezovsky, tá, vem e prepara o solo, o terreno. No Mar de Barents, de baixa profundidade, ao norte da Rússia, Mar Ártico, o submarino Kursk, um submarino da classe Oscar II, que hoje ele jumborizado dá origem ao Belgorod, que é o porta-drones submarinos status 6, o Poseidon, que eu já falei bastante sobre eles aqui, não vou falar hoje, vai para lá para submergir e atingir um alvo para demonstração do Skal, se escreve S-K-V-A-L, Skival, né? Skival, Skal. Só que ocorre que a OTAN estava ali pronta ao largo para fazer das suas. Existiam 3 submarinos ali. Existia o Toledo, o Memphis americano, e o Splendid britânico, mais ao largo. E, pelo que consta, o Toledo, num ato defensivo, mas eu não acredito,
enfiou um torpedo Mark 48 no Kursk, onde houve a primeira grande explosão. O comandante deve conhecer esse Mark 48, porque a Marinha Brasileira tem um Mark 48. É um torpedo de médio alcance, de 1.700 quilos, tem 290 quilos de ogiva, de valor explosivo, e, se não me engano, tem a cabeça de urânio empobrecida para romper muito melhor a situação. Tem quase 6 metros de comprimento, e ele consegue, na sua melhor versão, talvez a maior velocidade de um torpedo convencional de 102 km por hora. Mas isso é um dos melhores desempenhos de qualquer um convencional. A manobrabilidade dele é mais baixa, porque o outro viaja dentro de uma bolha de gás. O outro, no barato, é 4 vezes mais veloz que isso. E assim, o Toledo, costeado pelo Memphis, abate o Kursk. O tempo fecha. Putin é comunicado imediatamente. E Putin declara aquilo área de guerra. E persegue os submarinos. E enquadra os submarinos. E aquele bate-fone do inspetor O'Hara lá do Batman toca. E é ali onde acontecem os acertos, que eu não sei detalhes, porque eu não estava presente. Mas existe o almirante Vyacheslav Popov, retirado já, que falou muita coisa. Eu mato o pau e mostro a cobra. Vyacheslav Popov falou muita coisa. Ele falou num impacto, mas não foi impacto. Ali começa a pressão para derrubar Putin, incompetente. Vamos salvar os marujos. Tinha, acho que, 19 considerados vivos. A profundidade era pequena. Se ele ficasse em pé, uma parte ficaria fora. Ele estava ali em águas abrigadas, talvez 90 metros de profundidade, muito raso. E o Kursk, com 118 mortos, 118 pessoas a bordo, 99 consideradas mortas, 19 se isolaram no fundo. Tem escritos, eles deixaram tudo isso. E o Ocidente, imediatamente, veio para cima e fez o que eles fazem em qualquer lugar, onde a porteira é aberta, como é no Brasil. Veículos de comunicação interna, repercutindo opiniões estrangeiras, querendo mandar no seu país. E Putin vem a público e fala: eu não quero ajuda de ninguém. Eu não quero ajuda de ninguém. A Globo de lá cai de pau em cima, arregaçando. Putin, a primeira coisa que faz é juntar com o comando do Estado-Maior e dar, em média, 140%, 160% de aumento para todo mundo. Subornou as Forças Armadas. Botou todo mundo do lado dele. E outros ele fez um pouco mais do que isso. Botou todo mundo que não estava do lado dele, já tinha a turma ideológica, e a outra turma, que seria reformada nos primeiros anos, logo após isso, até 2007, onde a grande reforma, onde as Forças Armadas russas caem de 1.200.000 para 750.000 homens, menor, enxuta e mais bem treinadas, haja visto a Ucrânia. Eles sentam com ele e, dali em diante, Putin passou a ser, efetivamente, o cara que dá a última palavra, que manda, porque tem respaldo militar para isso, tem respaldo das Forças Armadas para isso. Putin está se candidatando de novo e já está reeleito, apesar de ele estar morrendo, como disse a inteligência britânica. Até agora, Putin está morrendo de rir. E esses lixos desses canais que eu estou falando já estão vindo aqui com as teorias da conspiração, que existem 3 Putin, 4 Putin, que quem manda é um bando de anões e de gnomos dentro de um domo. Não acredite nisso, não. Quem manda é o ladrão da esquina, quem manda é o vagabundo da esquina. Ah, porque ele é maçom? Não, é porque a maçonaria eles se reúnem, não tem nada a ver. Maçonaria é um lugar de merda. Um lugar de merda, eles apenas se reúnem. É um lugar onde os chifrudos se reúnem. Parece até o clube do Búfalo, lá do Fred Flintstone, né? Então é o seguinte, não se atenha a isso, não. Esse pessoal está espalhando desinformação, porque eles não têm capacidade de vir aqui e mostrar alguma coisa que preste. A única coisa que eles conseguem falar e repetir é o que eles leram na Wikipédia no dia anterior, ou na ordem do dia, aonde o pessoal sempre inventa um monte de história, um monte de historinha, um monte de historieta, porque ninguém conta derrota, todo mundo conta vitória mesmo, quando ela não existe. Então, Putin faz isso. E, nesse momento, acabou a esperança de tudo isso. Com a ameaça de uma guerra nuclear, porque existiam IAs-36 e outros mísseis menos votados, com tipo, eu não tenho mais nada para perder, estou na merda,
o Ocidente empurra 40 bilhões de euros na Rússia. Dinheiro esse que serviu de porta de entrada para a alavancagem da Rússia aos níveis de hoje. São os ideais? Não, ainda tem muito que melhorar. Mas como melhorou? A Rússia não tem morador de rua. A Rússia não tem mendigo, até porque não dá com aquela temperatura. Mas nos Estados Unidos daria, era só no inverno morrerem todos eles e pronto. Sem o Estado estender a mão em momento algum. Mas a Rússia não é aquele lugar sombrio, onde o sol não bate. A Rússia, para manter a sua sobrevivência, teve que ir à guerra na Chechênia, teve que ir na Geórgia, e agora, por último, onde todas as fichas do Ocidente foram colocadas, na Ucrânia, e agora desdobra para a faixa de Gaza, onde o negócio toma contornos dramáticos. Então, hoje, a Rússia, que mantém índices de segurança elevadíssimos, que mantém um índice econômico crescente, que consegue crescer 3% quando os analistas especialistas, os lua-pretas do Ocidente, diziam que eles iam cair 20%, quem está caindo 20% é Israel. Vocês erraram, filhos. Vocês erraram o alvo. Quem está caindo é Israel. Então, é inegável, por mais crítica que eu possa fazer a Putin sobre a forma lasciva como ele trata uma parte dos sionistas, tá bem, são os sionistas que ficaram ao lado dele nos piores momentos, mas está na hora de dar um basta. E parece que ele ontem me escutou, porque começaram a bater mísseis israelenses jogados contra bases e objetivos militares na Síria. O certo mesmo era derrubar 1 ou 2 aviões para mostrar que o assunto é sério. Mas vamos ver os desdobramentos.